Projeto de Lei Ordinária número 5128/2022, iniciativa Tico Kuzma, altera a Lei número 12.597/2008, que dispõe sobre a organização do sistema de transporte coletivo da cidade de Curitiba. Publicada a apresentação no Diário da Câmara número 10.780, de 13 de junho de 2022. Publicada a instrução, pareceres e emendas no Diário da Câmara número 10.969, de 21 de março de 2023. Substitutivo geral 3126/2025. Emenda modificativa 3442/2022. Votação global e simbólica, aprovação maioria simples. Primeiro turno. Primeiro coloco em deliberação do plenário, havendo emendas apresentadas após o trâmite da proposição principal nas comissões em conformidade com o parágrafo 5º do artigo 134 do Regimento Interno desta Casa, coloco em deliberação do plenário se o projeto pode ser analisado nesta sessão. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Colocamos agora pela sequência o projeto em discussão. E o substitutivo geral também. Para a discussão, o vereador autor, vereador Tico Kuzma, PSD, com a palavra. Senhor presidente, vereadores e vereadoras, todos que acompanham essa sessão, hoje temos a oportunidade de discutir um substitutivo geral a um projeto que iniciamos lá em 2022. Então, hoje, essa casa está discutindo, está votando uma proposta apresentada em 2022, que foi uma necessidade apresentada pelos protetores dos animais, pelas ONGs e pelas pessoas que, naquele momento, tinham dificuldades de locomoção para levar os seus animais a eventos de castração da prefeitura, para levar a consultas veterinárias e para levar até mesmo para outras atividades esses animais. E lá em 2022, aqui saúdo a presença do Paulo Conag, da Carol Tartas, do Nilson, alguns protetores e também em conversa com o Edson Evaristo, da Rede de Proteção Animal da Prefeitura, percebemos a importância de alterarmos a legislação para permitir também que as pessoas pudessem levar os seus pets dentro dos ônibus da cidade. Fizemos uma proposta original, o vereador Jasson Goulart, que temos discutido desde 2022, aqui talvez a importância, quando falamos de colocar os projetos na pauta, talvez aquele tempo de maturidade do projeto que a gente fala, aquele tempo de diálogo, poderíamos ter colocado antes o projeto na pauta, mas não teríamos uma liberação por parte da prefeitura nesse projeto e muito provavelmente teríamos uma orientação, talvez, da prefeitura ser contrária ao projeto e derrubado em outro momento. Mas agora há muita conversa com o líder também, vereador Serginho do Posto, com o doutor Rodrigo Ajus, que representa a Secretaria de Governo, com o próprio secretário de Governo, vereador Marcelo Fachinello, com o presidente da URBS, Ogeni Maia, temos uma liberação para a votação desse projeto. Ou seja, os vereadores não vai ter uma orientação, provavelmente, do vereador Serginho do Posto, líder do prefeito, estão à vontade para debater e votar esse projeto. Concedo uma parte já de imediato ao vereador Serginho do Posto. Bem breve, vereador. De fato, esta iniciativa de Vossa Excelência e demais vereadores tem a liberação da bancada. Aqui será feita a análise de cada vereador tem seu voto de acordo com a sua condição em apoiar o projeto ou não. Então, ficou liberada a bancada para esse projeto. Muito obrigado, era somente isso. Obrigado. Obrigado, vereador Serginho do Posto. A gente coloca isso no começo, justamente para demonstrar que, às vezes, tem projetos que precisam desse tempo, dessa conversa, desse diálogo, para que a gente chegue no momento e possa ter uma liberação ou possa ter uma aprovação do projeto de lei. Então, essa casa tem a oportunidade hoje de votar um projeto de lei que visa permitir o transporte de animais domésticos no transporte público da cidade. Esta proposta, como falei,
surge de uma necessidade real e urgente, apontada tanto por cidadãos comuns, quanto por organizações de proteção animal e pela rede de proteção animal da Prefeitura. Atualmente, muitas pessoas enfrentam dificuldades para levar os seus animais a consultas veterinárias, campanhas de vacinação e processos de adoção, simplesmente porque não possuem veículo próprio. O nosso sistema de transporte coletivo, que tem um caráter social, precisa se adaptar para atender essa demanda, garantindo um direito essencial aos tutores e seus animais. Muitas capitais brasileiras já implementaram essa medida com sucesso, entre elas o Rio de Janeiro, Florianópolis, São Paulo, Salvador, Porto Alegre, Belém e Brasília. Então é preciso avançar e se alinhar às boas práticas nacionais, garantindo a inclusão dessa política pública essencial. Vale lembrar que a legislação municipal vigente proíbe expressamente o transporte de animais, exceto os cães-guia. Mesmo assim, quem anda de ônibus, às vezes se depara com situações de cães sendo transportados por pessoas, ou até o famoso caramelo andando de ônibus pela cidade. Então eu vou mostrar uma situação que teoricamente já acontece no dia a dia da cidade. Só passar um vídeo, por favor. Olha que legal, estou indo para o jogo do Paraná Clube e encontrei a Ravena. A Ravena está indo passear, está indo lá para a rodoviária. Vamos ver se vai ter uma Ravena. A Ravena está indo viajar. Está indo para onde? Para praia. Está indo para a praia. Ó a galera aqui da Ravena. Bem legal. E a gente trabalha então, tem o projeto tramitando na Câmara também, para regularizar, né? Para deixar explícito na lei que é permitido o transporte de pet nos ônibus. Ainda mais agora esse ano, que a gente vai ter Hospital Público Veterinário de Curitiba. Então a gente quer deixar explícito na lei que pode sim levar os pets, principalmente quando nós tivemos o Hospital Público Veterinário. Então esse foi um vídeo no ano passado, estava indo ao jogo do Paraná Clube de ônibus e encontrei a Ravena com seus tutores. Eles estavam indo até a rodoviária pegar um outro ônibus da Graciosa, provavelmente, para ir para o litoral. Então já acontece de termos as pessoas transportando os seus animais nos ônibus da cidade. Então, não permitir o transporte de animais pets vai na contramão das políticas públicas de proteção animal que Curitiba vem implementando nos últimos anos, como os espaços pets em praças e parques, locais de lazer e integração dos tutores de animais. Por isso, esse projeto que debatemos aqui hoje propõe alterar a Lei 12.597 de 2008, que dispõe sobre a organização do sistema de transporte coletivo da cidade de Curitiba, para permitir, ou pelo menos também para incluir na lei, que hoje já é permitido, o transporte de cães-guias e cães de assistência, e aí sim, incluir e passar a permitir animais domésticos, cães e gatos de pequeno porte, e estabelecendo condições e restrições e também responsabilidade. E para que não haja prejuízo, isso é importante frisar e lembrar aos vereadores, vereador Zezinho Sabará, que ontem também me ligou preocupado com essa questão. Claro, muitos usuários acabam, de repente, questionando a questão de estarmos transportando os pets nos ônibus, mas acho que é importante frisar e levantar, vereadora Andressa, na sequência também vai discutir a matéria, que não serão milhares ou centenas de animais nos ônibus. São poucas as pessoas que vão se utilizar, mas é importante que essas poucas pessoas tenham esse direito de levar os seus animais para um evento de adoção, para um evento de castração, para um evento de vacinação, ou até mesmo para uma consulta veterinária. Então, para que não haja prejuízo para os demais usuários do transporte público, o substitutivo geral, que assinamos com diversos vereadores, estabelece regras claras para garantir a segurança e o bem-estar de todos os passageiros.
Apenas animais de até 12 quilos poderão ser transportados, e sempre dentro de caixas apropriadas, garantindo a higiene e a proteção. Além disso, para evitar a superlotação e o desconforto, a presença dos pets será restrita aos horários de menor movimento. Então, por isso, no horário de pico, das 5 da manhã às 9 da manhã e das 16 horas da tarde às 20 horas, não será permitido o transporte dos animais. A pessoa tem que se adequar à sua agenda, quando for marcar uma consulta, tem que marcar nesses horários que é permitido, justamente para evitar que nos horários de pico tenha o transtorno da vez de uma pessoa estar com uma caixa transportando o seu animal. Além disso, dia de semana, os horários de pico, fim de semana, aí não entra no horário de pico, o vereador Jasson, aí fica liberado. Além disso, por questões de segurança, cães de raças classificadas como potencialmente perigosas não serão permitidos no transporte público. Então, esses cães que nós conhecemos, que são de raças perigosas, pitbull e outros que derivam dessa linha, não serão permitidos no transporte público. E a inauguração do novo Hospital Veterinário Municipal, no Taboão, inauguração possível, a aprovação da lei pelos vereadores, pelas vereadoras na legislatura passada, em que a Prefeitura ganhou o terreno da Votorantim, e também possível agora, com a emenda do deputado Matheus Aiola, que ajuda no custeio do Hospital Veterinário Municipal de Curitiba, percebemos que essa demanda realmente é necessária e que é importante permitirmos que as pessoas possam se utilizar do transporte público para levar os seus cães ao Hospital Veterinário Público do Taboão. Na sequência, nesse mandato do prefeito Eduardo Pimentel, teremos o Hospital Veterinário Público da região sul. Da mesma forma, as pessoas precisarão utilizar do transporte público para levar os seus animais. A vereadora Mary Martins, que também atua nessa área, sabe muito bem da necessidade dessas pessoas. É importante dizer que o time do gabinete esteve ontem no Hospital Veterinário e conversou com algumas pessoas para entender essa demanda lá no Hospital Veterinário. Passar o vídeo, por favor. Bom, para mim a experiência é ótima, né? A princípio eu venho de carro todas as vezes aqui no Hospital Veterinário, não utilizo o meio de transporte, porém a gente trabalha com muitas pessoas que precisam do transporte coletivo e trazer esses animais tanto no Hospital Veterinário quanto para a castração. Então acredito que seja uma ótima ideia, super aprovado, é isso aí. Eu acho uma boa, né? Para quem não tem carro, né? Como eu, assim. Cada vez que eu precisei de transportar um animal por uma emergência, né, eu dependi de aplicativo, né, o Uber Pet, que é mais caro do que o normal, e acaba sendo mais caro para a gente, né, porque além de ter que pagar no particular, como foi o caso em novembro, né, precisei, então ida e volta de Uber e mais os gastos com a clínica, né, sai muito caro. Então, eu acho uma boa, sim. É interessante e necessário, porque tem muitas pessoas que necessitam do transporte público recorrente no dia a dia e também para transportar o seu animal. Vai depender tipo de Uber Pet, de outro método de transporte, acaba encarecendo e ficando inviável para diversas pessoas. São alguns depoimentos das pessoas que são usuárias ou usuários do Hospital Veterinário de Curitiba. Uma senhora ali que fala que usa um aplicativo e acaba saindo caro esse aplicativo para levar o seu cão na consulta. E destaco aqui o grande sucesso do Hospital Veterinário Municipal Público de Curitiba. E vou ouvir os vereadores e as vereadoras antes de continuar. A parte vereadora Jorge Prates. Obrigada, vereador Chico Kuzma. Bom dia a todas, todos e todos. Bom, eu gostaria muito de parabenizar, vereador, de uma maneira até muito especial, porque eu vi toda a ansiedade, né, do vereador em relação a esse projeto também, pela importância dele mesmo, né? Acho que a gente lá atrás, quando falamos sobre o hospital veterinário, uma das maiores discussões que tivemos no plenário foi a distância que poderia significar
para algumas famílias esse hospital, né? E hoje é uma possibilidade de a gente também conseguir fazer com que as famílias consigam acessar melhor o hospital. Eu já tenho 10 gatinhos, já tenho 10 bichinhos, né? E sei que na vida da gente, de muitas famílias, os animais eles acabam sendo parte da família mesmo, né? Então a importância de poder se locomover, caso haja uma necessidade ou uma urgência, é muito importante para todas essas famílias. E também, né, como levar o bichinho para poder ser adotado por uma família, enfim, várias situações que acontecem. Como o vereador falou, já existem algumas cidades, né, desde 2017, por exemplo, Florianópolis, que já usa, né, já tem essa possibilidade, e isso é importantíssimo para a causa animal. Então, gostaria muito de parabenizar o vereador, principalmente porque isso toca diretamente a periferia, toca realmente as pessoas que mais precisam. Então, parabéns, vereador, pelo projeto, e com certeza vamos votar favorável. Obrigado, vereadora Jorge Prates. Vossa Excelência, então, fala dessa ansiedade de votarmos um projeto, mas importante, né, essa questão que é um projeto que vinha desde 2022, a gente vinha tentando ter um consenso, né, um texto base, consenso, para que pudéssemos trazer ao plenário. Vereadora Andressa Bianchessi. Bom dia a todos. Bom dia, presidente. Quero expressar aqui o meu total apoio à aprovação desse PL, né? Eu sei do esforço do presidente desde 2022, quando apresentou esse projeto, também a sua luta aí pela causa animal. Nós entendemos a importância desse transporte dentro dos coletivos para essas famílias em situação de vulnerabilidade. Mesmo hoje em dia, a gente já tendo avançado com a questão do Uber Pet, mas ainda, é claro, é muito mais caro do que uma tarifa de ônibus, né? O projeto está muito bem formatado com relação à caixa de transporte, com o transporte de, no máximo, 2 animais, limitando aí a quantidade de quilos desses pets. Então, a gente acredita que a gente pode, sim, estar avançando nessa lei importante para que a gente tenha a acessibilidade desses animais e dessas famílias que precisam ser atendidas. Presidente, esse PL, ele toca diretamente no coração da causa animal, que é uma causa que eu defendo com um profundo comprometimento. A proteção e o bem-estar dos animais, eles devem estar ligados, sim, à política pública. Então, hoje, a aprovação desse projeto nessa casa, eu peço aqui o comprometimento na causa aqui pelos os nossos pares e que a gente possa, sim, aprovar esse projeto tão importante. Como defensora da causa animal, eu vejo nesse projeto uma oportunidade da gente promover a inclusão, a acessibilidade e o respeito aos animais que fazem parte das nossas vidas e das nossas famílias. Não apenas por uma questão de conveniência, mas também por uma medida que reflete na evolução da nossa sociedade. E nós, como estamos na capital, nós seremos referência para outras cidades do Paraná e para que possamos também evoluir nos 399 municípios. Ele beneficia principalmente as pessoas de baixa renda, que não têm acesso a veículos próprios e dependem de transporte coletivo para levar seus pets a serviços essenciais, como consultas veterinárias, castrações e também para adoções. Imagine a dificuldade de uma senhora idosa que vive sozinha, tem apenas o seu cão como sua principal companhia para levá-lo ao veterinário sem um veículo. Ou a angústia de uma família que adota um animal que estava abandonado e precisa levá-lo, por exemplo, para uma castração e não tem como se locomover. Com a inauguração do novo Hospital Público Veterinário, com a parceria da Prefeitura Municipal de Curitiba e com a emenda parlamentar do deputado federal delegado Matheus Laiola no bairro Taboão, essa medida ela se torna ainda mais relevante, garantindo que todos os cidadãos, independentes da sua condição financeira, possam cuidar adequadamente dos seus animais. Esse projeto, essa proposta, ela vai além do transporte de animais. Hoje em dia nós temos vários espaços pets na cidade de Curitiba e entendo esse transporte autorizado através dos coletivos, essas pessoas poderão também estar prestigiando os espaços pets nos parques e todas as conveniências que aceitam pets. Eu acredito que é uma evolução para a nossa cidade e eu votarei sim, excelentíssimo presidente, favorável e conto com o voto de todos os vereadores aqui presentes nessa casa hoje. Obrigado, vereadora. E leve os nossos cumprimentos também ao deputado Matheus Laiola,
por essa parceria, por acreditar na cidade de Curitiba, fazendo essa emenda que ajuda a custear a metade do custo do Hospital Veterinário Municipal. Ele já se comprometeu, esteve lá com o Eduardo Pimentel, nosso prefeito, de mandar emendas novamente. Então, essa ação é muito importante para esse atendimento do Hospital Público Veterinário, que também vai ampliar o seu horário de atendimento, segundo o Edson Evaristo, diretor da Secretaria Municipal do Meio Ambiente, e vai ampliar para poder atender mais pessoas e os seus animais, os seus pets. E Vossa Excelência coloca aqui a importância das pessoas chegarem aos espaços para os animais. Aprovamos aqui, no ano passado, no ano retrasado, não me recordo de quem, a autoria de uma lei que fala de espaço pet friendly, que é aquele espaço nos lugares, nos comércios, incentivando as pessoas a fazerem esses espaços. Então, é importante que nós tenhamos uma lei incentivando também as pessoas, ou permitindo, pelo menos, que as pessoas utilizem do transporte público na cidade para levarem os seus pets, seja para passear, seja no hospital veterinário, para uma castração ou para outra atividade. A rede de produção animal da Prefeitura reforça, em conversa com eles, a necessidade da aprovação do projeto de lei. Segundo informações que nos passaram, muitas pessoas realmente relatam dificuldades de acesso aos serviços de castração e vacinação, porque não possui como transportar os seus animais. Ainda que campanhas itinerantes, como da ONG Amigo Animal, que levou a castração com emendas dos vereadores para a Vila Pantanal, levou lá para o Sítio Cercado, levou para o Tatuquara, levou para o SIC, e de outras ONGs também que realizam ações diretamente nas comunidades. Por mais que existam essas ações, há sim a necessidade de permitir o transporte, porque mais pessoas teriam esse acesso a mais atividades. Então, eu passo uma parte à vereadora Mary Martins. Obrigado, presidente. Vereador Chico Kuzma. Eu quero manifestar, claro, o meu voto favorável a essa sua iniciativa, dessa mudança dessa lei, porque a gente não pode fechar os olhos e ignorar a necessidade dos animais na nossa cidade. E principalmente dos tutores menos favorecidos, que não têm veículo, carro, as protetoras, que, claro, com a grande necessidade de fazer a castração, consultas médicas, elas não têm a possibilidade de levar os animais. Será excelente essa oportunidade de usar o nosso transporte público. Nós temos que abrir a nossa mente em relação aos animais. Animal não é uma coisa, não é um objeto que a gente deixa de lado e deixa minguar e morrer. Tem necessidade, sim. Assim como os humanos, nós estamos olhando aqui com essa lei para os humanos que vivem nessa cidade de Curitiba, e sim, tem animais que fazem parte da família. E nós temos que ter esse olhar mais humano, mais carinhoso em relação aos animais e cuidar deles. Então, eu parabenizo pela sua iniciativa, manifesto o meu voto favorável e peço aos nossos pares que também venham conosco votar favorável a essa emenda, emenda substitutivo geral. E que a gente possa ter uma Curitiba mais amiga dos animais, que possamos viver normalmente com espaços pets, como qualquer cidade do mundo, das maiores capitais, a gente vê os animais no metrô, nos ônibus. Não é algo absurdo, é uma coisa normal. E nós temos as regras a serem seguidas também. Então, eu votarei sim. Obrigado, vereadora Amélia Martins, e também parabenizo Vossa Excelência pela atuação nessa luta em defesa dos animais. Vereador Éder Borges. Vereador Chico, eu recebi, por parte de alguns eleitores, um questionamento. Eleitores preocupados com um ônibus lotado e as pessoas entrarem com cachorro, enfim, mas eu li o projeto e está muito bem adequado, uma vez que isso ocorrerá em caixas de transporte ou mochila. Então, eu li com carinho esse projeto e, de fato, está muito bom, está adequado à legislação estadual e eu votarei favoravelmente, sem dúvidas. É uma pauta importante. Cães e gatos são muito importantes na vida das pessoas e também é importante essa questão de não
de raças mais perigosas, como raças maiores, não serem permitidas. A única raça perigosa que será permitida é o Pinscher. Então, conte com o meu voto favorável. Obrigado, vereador. Obrigado, vereador Éder Borges. Agora, a parte, vereador João Bétega. Muito obrigado, senhor presidente. Parabenizo pelo projeto. Quero cumprimentar também os vereadores aqui da sessão, a imprensa, quem está na mesa, os secretários, vice-presidentes, enfim. Acho que é um projeto muito importante para a sociedade, os bichos têm que ser valorizados, todo mundo aqui já teve animal de estimação, amamos muito esses animais. Só quero apontar uma questão que eu acho que é importante para a prefeitura levar em consideração, que é a higiene do transporte público, né? Muitos eleitores vêm reclamar para mim acerca da infestação de baratas no transporte público, e às vezes, quando faço uso desse transporte, a gente vê no transporte público de Curitiba alguns problemas de higiene, com baratas, esse tipo de coisa tendo aí no transporte público. Quem faz isso, quem faz uso do transporte público com rotina, sabe dessa questão da higiene, que é um problema que a prefeitura tem que se atentar. E com esses animais utilizando o transporte público, pode acontecer de às vezes ter fezes, ter urina desses animais no transporte público. Então, sou a favor do projeto, vou votar a favor do projeto, mas é muito importante que a prefeitura faça a higiene mais constante desse transporte público para evitar que haja transtorno para os usuários também. Muito obrigado. Obrigado, vereador João Bétega. Agradeço a sua parte do vereador Éder Borges, do vereador João Bétega. Confesso que estava preocupado com a parte de vossas excelências, mas me tranquiliza. E vereador João Bétega, nesse artigo 32B que nós queremos incluir na Lei 12.597 de 2008, nós falamos que para o transporte de cães e gatos de pequeno porte, o animal deve estar acondicionado em caixa de transporte apropriada, resistente e adequado ao seu porte, a qual garanta a segurança, a higiene e o conforto do animal e dos passageiros, e que ela esteja forrada com material absorvente para evitar por completo o vazamento de dejetos. Então, nessa legislação, nós estamos incluindo, né, esse artigo já com essa preocupação que Vossa Excelência relata, que é a preocupação de diversas pessoas ao ouvirem falar do texto. Mas é importante, como Vossa Excelência colocou, deixar transparente para as pessoas que temos essa preocupação, que eles têm que estar condicionados em caixas e também que vão ser transportados fora do horário de pico, o vereador Éder Borges, para que não tenha concorrência já com demais usuários. Então, vereadores, tenho a parte ainda, vereador Bruno Seco. Presidente, quero parabenizá-lo também pelo projeto, dizer que vou votar favorável ao seu ótimo projeto. Dissecamos esse projeto, estudamos a fundo e realmente ele é bem completo. Quero chamar a atenção também, presidente, da importância desse projeto para atender a população mais carente, vulnerável, que tem também os seus animais e às vezes precisam de uma assistência veterinária e acabam não conseguindo levar o seu animalzinho de estimação, seu gato, seu cachorro, para uma assistência veterinária por conta justamente dessa dificuldade de locomoção até o local que é feito o atendimento veterinário, enfim. Muitas pessoas acabam perdendo seu animal de estimação por conta, pessoas mais carentes perdem seu animal de estimação por conta dessa falta de assistência, por conta de não poder chegar no local para que ela assim seja realizada. Então, quero parabenizá-lo, ótimo projeto, votarei favoravelmente. Parabéns. Obrigado, vereador Bruno Seco. Então, justamente isso, o projeto não é uma questão de conveniência, é uma questão justamente de necessidade para aqueles tutores e protetores mais vulneráveis. Então, o projeto visa fazer esse atendimento. Vereador Ciro Neto Alto. Obrigado, nosso presidente Chico Kuzma. Bom, primeiro, também é uma bandeira nossa do nosso mandato. No ano passado já fizemos um projeto, fizemos um trabalho em conjunto lá em Santa Felicidade, uma castração de mais de 150 animais e a dificuldade também que algumas pessoas tinham, né? E não, às vezes, conseguir levá-los no transporte de carro por não possuir o carro. Então, com certeza, um projeto importante, bem elaborado o projeto, né? Bem determinado o padrão, como funcionará, e realmente, hoje nós vemos que as pessoas têm, como eu digo, adotado os animais para conviverem consigo, porque realmente eles são muito confiáveis. Então, com certeza, um projeto importante, e que vai favorecer a muitas pessoas que podem e devem, pode passear com o seu cachorro no parque, mas também pode levar no hospital veterinário, pode levar no pet,
onde for, porque às vezes hoje a pessoa mora sozinha, não quer deixar o seu cãozinho, o seu gatinho sozinho, e às vezes tem que sair e vai poder levar. Então, com certeza, um projeto importante e que realmente favorece a grande número de pessoas que hoje têm em suas casas esses animaizinhos que fazem tão bem para a gente. Obrigado, nosso presidente. Obrigado, vereador Cineto Aldo. Vereadora Laís Leão, tem 1 minuto. Bom dia, vereadores. Eu gostaria de parabenizar o vereador Tico Kuzma pelo projeto, dizer que é muito importante, uma das pautas do nosso mandato é justamente a questão do transporte público, e eu vejo que projetos como esse incentivam o uso ao transporte, porque eles viabilizam que mais pessoas que precisam acessar o transporte público possam o fazer para resolver as suas questões diárias, e algumas delas são justamente tratar dos seus pets, né? Levar o pet ao veterinário, acessar equipamentos de lazer com o pet também. Então, eu gostaria de parabenizar, dizer que o meu voto será favorável, porque acredito que é um avanço ao incentivo ao transporte público, e esse é o caminho que a gente deve seguir aqui em Curitiba. Obrigada. Obrigado, vereadora Laís Leão, vereador Marcos e o vereador Sesquinho. Peço desculpas, acabando o tempo. Então, vereadoras, na sequência, a vereadora Camila Gonda vai encaminhar, um caminho após ela. Registro a presença também do Nilson Oliveira, ele que não é um protetor, mas é um tutor, tem os seus cães. Nilson Oliveira está presente, agradeço a presença aqui, né? Ele que tem os seus cães que fazem parte da família também. Então, obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador Tico Kuzma. Não havendo mais vereadores registrados para discussão, nós partimos para o encaminhamento. Vereadora registrada para encaminhamento, vereadora Camila Gonda, PSB, com a palavra, vereadora. Muito obrigada, vereador presidente em exercício Leônidas Dias. Vou encaminhar voto favorável do nosso bloco nessa proposição. Acho que, assim como já foi pontuado pelos demais vereadores, é uma forma de fomentar a utilização do transporte coletivo, é uma forma de inclusão dos nossos animais dentro desse transporte, é uma forma também de viabilizar o encaminhamento, né, desses animais até a chegada dos locais de atendimento, como, por exemplo, o nosso Hospital Público Veterinário. Então, parabenizo o autor da proposição, o vereador Tico Kuzma, e encaminho o voto da nossa bancada favorável à proposição. Muito obrigada, presidente. Obrigado, vereadora Camila Gonda. Não havendo mais encaminhamento... vereador Tico Kuzma, PSD, registrado para encaminhamento, vereador. Com a palavra, 5 minutos. Vereadores, vereadoras, então encaminho agora a votação do substitutivo geral, que foi apresentado por diversos vereadores. Aqui eu quero agradecer aos vereadores que leram, que entenderam a importância do substitutivo geral e assinaram. Vereadora Andressa, vereador Beto Moraes, vereador Bruno Rossi, vereadora Carlise, vereador da Costa, vereador Hernani, vereador Jasson, vereador Leônidas, vereador Lorenz, vereador Marcos, vereadora Mary, vereador Olímpio, vereadora Rafaela Lupion, vereador Renan, vereadora Sargento Tânia Guerreiro, vereador Serginho do Posto, vereador Sidney Toaldo, vereador Tiago Zeglin e vereador Toninho da Farmácia. Na verdade, então, vereadores e vereadoras, nós estamos acrescendo inciso no artigo 32 da Lei 12.597, de janeiro de 2008, e no artigo 32, que fala que são direitos do usuário do transporte coletivo. Então, ali, entre os direitos, tem receber o serviço adequado, ser conduzido com segurança e urbanidade. Então, nós estamos incluindo o inciso 9º, que é entrar e permanecer no transporte coletivo com cão-guia, no caso de passageiro com baixa visão, deficiência visual ou cego, nos termos da legislação federal aplicável. E o inciso 10, entrar e permanecer no transporte coletivo com cão de assistência, no caso de passageiros com deficiência, conforme a legislação em vigor. E o 11, entrar e permanecer no transporte coletivo com cão ou gato de pequeno porte, do qual seja tutor. E também incluímos um artigo 32A, que consideram-se cães e gatos de pequeno porte, para fins do inciso 11 do artigo 32, aqueles com peso corporal de até 12 quilos, em consonância com a lei estadual em vigor. E ali nesse parágrafo primeiro do artigo 32A, que nós estamos incluindo, diz que é vedado o transporte de qualquer outro tipo de animal domesticado ou não, que não sejam os contemplados nessa lei. Então, pela lei, só é permitido cães e gatos. E é igualmente vedado o transporte de animal que, por sua ferocidade
ou condição de saúde provoque desconforto ou comprometa a segurança dos usuários do transporte coletivo ou de terceiros. E nessa vedação também estão incluindo os cães considerados violentos, conforme tipifica a lei municipal em vigor e a sua respectiva regulamentação. E incluímos também o artigo 32b, que para o transporte de cães e gatos de pequeno porte, o animal deverá estar acondicionado em caixa de transporte apropriada, resistente e adequada ao seu porte, a qual garanta a segurança, a higiene e o conforto do animal, dos passageiros, e esteja forrada com material absorvente para evitar por completo o vazamento de dejetos. E parágrafo 1º, nesse artigo, a caixa de transporte deverá ter no máximo as seguintes medidas: 60 centímetros de comprimento, 40 centímetros de largura e 36,5 centímetros de altura. E a caixa de transporte deverá conter obrigatoriamente as descrições das suas dimensões em local de fácil visualização. E no caso de animais de microporte com até 5 quilos, fica permitido o transporte em bolsas, sacolas ou mochilas, desde que apropriadas para o transporte, adequadas ao porte do animal, que garantam a segurança, a higiene e o conforto do animal e dos passageiros, e também esteja forrada com material absorvente para evitar por completo o vazamento de dejetos. Então, a caixa de transporte, bolsa ou mochila não poderá ocupar assento, exceto aquele ocupado pelo tutor, e também não poderá atrapalhar a circulação dos demais passageiros no interior do veículo. Cada tutor poderá transportar um animal de cada vez. Então, agora não tem o limite no ônibus, mas tem um limite por tutor. Cada tutor poderá transportar um animal de cada vez, até para agilidade e mobilidade dentro do ônibus. E é vedado, nos dias úteis, o transporte de cães e gatos de pequeno porte nos seguintes horários: das 5 às 9 e das 16 às 20. Então, no substitutivo geral, nós colocamos qual que é o horário de pico: das 5 da manhã às 9, das 16 às 20 horas. Para finalizar, gostaria de pôr uma foto, vereadores e vereadoras. Esse aqui é um transporte de cães em outro país. Então, ainda chegaremos lá. O passageiro transportando o seu cão, né, no banco, sem caixa e bem tranquilo. Não me recordo qual é o país, recebi no ano passado, de uma pessoa que viajou para lá. Então, vereadores e vereadoras, peço a votação, o voto sim, no substitutivo geral apresentado. Obrigado, vereador Tico Kuzma. Coloco em votação o substitutivo geral. Senhoras e senhores vereadores, registrem os seus votos no painel. 34 votos favoráveis, 0 não, 0 abstenções. Aprovado o substitutivo geral. Prejudicado o projeto e as emendas. Vamos para registro de justificativa de voto. Temos 3 vereadores registrados. Primeiro, vereador Marcos Vieira, PDT, com a palavra, 5 minutos, vereador. Obrigado, presidente. Quero fazer a justificativa do meu voto nesse projeto. Essa é uma demanda que chega bastante constância no meu gabinete, né, essa solicitação. Então, quero parabenizar o vereador Tico por conseguir viabilizar a aprovação desse projeto. É claro que nós temos a preocupação de muitos também passageiros que hoje se preocupam com esse projeto, mas o projeto está bem formatado, ele traz aí uma segurança, uma tranquilidade para as pessoas, né? Ele tem a questão da definição do peso do animal, não pode transportar qualquer tipo de animal, tem a caixa de transporte e também uma das coisas importantes que o projeto traz é a definição dos horários, né? Ele livra daquele horário de pico, horário que o pessoal está indo para o trabalho, está voltando, então nesse horário o projeto já garante que não pode ser transportado esses animais. Então, entendendo a importância que será beneficiado principalmente as pessoas mais vulneráveis, pessoas que estão mais distantes, talvez do centro da cidade, que precisam levar o seu animal para fazer uma consulta, para tomar uma vacina, e muitas vezes tem a dificuldade de pagar um táxi ou um Uber, e agora facilita, então, a locomoção dessas pessoas. E até mesmo o deslocamento para o lazer nos finais de semana. Então, a família vai poder sair e levar o seu animal de estimação com segurança e também aí dentro da legislação. Então, faço a justificativa do meu voto. Mais uma vez, parabenizo aí o vereador Tico.
Obrigado, vereador Marcos Vieira. Antes de passar a palavra, a pedido da vereadora Carlise Kaviatkovski, registramos a presença do vereador Sargento Almeida, do PL de Pinhais, o Jean Emiliano, do PL, ex-vereador de Francisco Beltrão, e o Bento Emiliano, atual vereador em Realeza, Paraná, também do partido do PL. Muito bem-vindos à Câmara Municipal de Curitiba. Registro a pedido da vereadora Carlise. Para a próxima justificativa de voto, o vereador João das Cinco Irmãos, MDB, com a palavra, João. Obrigado, presidente Léo. Parabenizar o vereador Tico pela iniciativa, pela aprovação do projeto em primeiro turno. É uma pauta muito importante para a nossa cidade. Tem avançado muito em Curitiba, no último mandato, por exemplo, do prefeito Greca, fazendo uma análise do seu antecessor. Foram feitas 5 vezes mais castrações na nossa cidade, uma política que tem avançado. E hoje, com a aprovação em primeiro turno, amanhã, com certeza aprovaremos em segundo turno, vai ser um avanço para a nossa cidade nesse sentido, principalmente para as pessoas mais vulneráveis da cidade, que não tem outro meio de locomoção, não ser o ônibus. Então, é muito bem-vindo, vai ajudar muito, principalmente quem precisa fazer ali o transporte, tanto para passeio, tanto para levar ao veterinário, nas ações da prefeitura, que está acontecendo em toda a cidade. Então, acho que é uma importante avanço para a nossa cidade e, com certeza, aí Curitiba segue um caminho positivo da proteção animal. Então, obrigado aí pela oportunidade. Obrigado. Obrigado, vereador João das Cinco Irmãos, MDB. Próxima vereadora inscrita para a justificativa de voto, professora Ângela. Pessoal, por favor, com a palavra, vereadora. Bom dia a todas as pessoas presentes. Eu gostaria de parabenizar a iniciativa do vereador Tico Kuzma, parabenizar pela aprovação do projeto. Nós, donos de pets, ficamos cada vez mais agradecidos por essas iniciativas. Espero que avancem, né? Porque agora eu vou falar particularmente, o meu tem 17 quilos, tá? Então, mas brincadeiras à parte, o que eu gostaria apenas de sugerir também é a correta publicidade, né, desse projeto, para que chegue nas periferias, para que as pessoas, né, lá, Sítio Cercado, Tatuquara, SIC inteiro, saibam, né, que eles têm agora esse direito, que não terão mais problemas, né, para transportar os seus pets. Então, eu acho bem importante que já na sequência, né, seja feita a correta publicidade desse projeto, tá? Muito obrigada. Dessa lei agora. Perdão. Obrigado, professora Ângela. Próximo vereador inscrito para a justificativa de voto, vereador João Bétega, União. Com a palavra, 5 minutos, vereador. Obrigado, senhor presidente. Quero aqui parabenizar a aprovação do projeto em primeiro turno e apenas enfatizar alguns pontos importantes nessa discussão. Curitiba é uma ótima cidade, todo mundo sabe disso, mas não somos a Europa, não somos uma cidade da Europa, de um país que não tem problemas com lotação de transporte público. O projeto é muito claro em relação ao horário de pico, em relação a como que é feito o transporte desses animais. O presidente Tico Kuzma justificou essa questão após eu apontar aqui. Quero agradecer-lhe, inclusive, pela atenção nesse aspecto. E eu acho que é importante a gente enfatizar a prefeitura a necessidade de fiscalizar e cumprir o projeto na íntegra, para evitar problemas no transporte público, porque tem muitas pessoas que dependem do ônibus para ir trabalhar, para poder tocar a sua vida normalmente. E também se atentar à questão da higiene, que é muito importante hoje, aqui em Curitiba, para o ônibus. Tem muitas pessoas que vêm reclamar de infestação de baratas dos ônibus. Não é uma reclamação muito específica, é algo corriqueiro que acontece na cidade, de reclamarem disso, pelo menos para o meu mandato. Então, eu quero aqui atentar ao ponto da higiene e também do cumprimento na íntegra do projeto, da gente transportar esses animais do modo adequado, de haver essa fiscalização para evitar problemas no futuro. Muito obrigado.